Você já pegou uma Soft Starter VEG da linha SSW que simplesmente não ligava ou dava um erro sem parar e você ficou ali perdido sem saber por onde começar? Calma, que isso acontece com muita gente e nesse vídeo eu quero te explicar quais são os 3 principais problemas que mais aparecem nas Soft Starters e como você pode identificar rápido, direto na bancada e sem perder tempo. Então bora aprender um pouco mais? As Soft Starter da linha SSW são muito utilizadas nas partidas de motores porque elas são muito robustas e atendem muito bem às demandas da indústria e por isso são amplamente utilizadas. E mesmo sendo robustas, esses equipamentos também apresentam defeitos, mas a vantagem e a boa notícia é que os defeitos geralmente estão localizados sempre nos mesmos setores e são esses que você vai encontrar nesse vídeo. Bom, se você ainda não conhece uma Soft Starter, temos vídeos aqui no nosso canal onde eu mostro toda a estrutura da Soft Starter para que você possa conhecer e identificar. Aqui nós vamos focar diretamente nos principais defeitos, nos 3 principais defeitos. E o primeiro defeito muito comum nesse tipo de Soft Starter da linha SSW é o defeito nos tiristores, nos SCRs. Então, para a gente fazer um diagnóstico rápido nesses tiristores, a gente vai utilizar o nosso multímetro na escala de resistência, como está aqui. Eu vou deixar ele aqui no cantinho, para que vocês consigam visualizar. E o próximo passo é fazer a medição da isolação dos nossos tiristores. Se vocês olharem, vocês vão ver que lá no meu multímetro está indicando 10.3 megaohm. Então a resistência de isolação dos SCRs é uma resistência muito alta. Então sempre precisa dar resistência alta. Se você fizer essa medição e der uma resistência muito baixa, próxima a zero, é porque esse SCR está defeituoso. Outra medição que você pode fazer, ainda na escala de resistência, é medir a resistência do gate de disparo. Essa resistência é uma resistência muito baixa, vai ficar aproximadamente nesse valor, a depender da potência do SCR. As causas mais comuns de curto-circuito nos SCRs é curto na saída provocado por componentes, equipamentos externos, no caso motor ou até mesmo instalação sem proteção adequada e ventilação insuficiente para refrigerar o nosso equipamento. Outro defeito muito comum nesse tipo de Soft Starter está na fonte de alimentação, ou seja, a Soft Starter está morta, não liga, não funciona absolutamente nada. Geralmente isso acontece por defeito no circuito de fonte. Então, nessa parte superior nós temos a placa de controle e na placa de baixo nós temos a placa de potência, que é onde está contido o nosso circuito de fonte. Para diagnosticar defeito na nossa placa eletrônica de potência, no circuito de fonte, entra aí o mapeamento inteligente do circuito para você entender como funciona cada parte, quais são os sinais que cada bloco da placa precisa fornecer e qual é o passo a passo que você precisa executar para fazer o diagnóstico. Tá? Então aqui seria assunto para uma outra aula e a gente não vai ir a fundo sobre o diagnóstico na placa eletrônica nesse conteúdo. E as causas mais comuns para defeito no circuito de fonte dessas placas eletrônicas são, por exemplo, picos de tensão. Como esses equipamentos são muito utilizados em indústrias e às vezes em fazendas, são locais onde a oscilação de energia acontece com muita frequência. Em épocas de chuva também acontece muito de vir Soft Starter como essas aqui para nossa assistência com defeito diretamente no circuito de fonte. Sobreaquecimento por falta de ventilação, ou por instalação inadequada, também pode provocar defeito no circuito de fonte, e a qualidade da rede elétrica, que daí pode provocar picos e também danificar o nosso circuito. E o defeito 3, muito comum também nessa Soft Starter, é o defeito que vai provocar a falha de falta de fase. Que essa falha ela pode ser os SCRs, que eu já falei no início, pode ser defeito na placa de potência, defeito na placa de controle e também defeito nos relés de bypass. Então, os relés de bypass desse equipamento, que fica contido aqui na parte de baixo dela, junto com a parte de potência, provocam e causam muito defeito. Então esses relés eles acabam colando contato ou criando uma resistência entre os seus contatos, não permitindo a passagem adequada da corrente elétrica, fazendo com que a Soft Starter apresente defeito. Então isso acontece, pode ser provocado devido à vida útil do componente ou também ao local de utilização dessa Soft Starter. Por exemplo, nós recebemos Soft Starter aqui de uma indústria de fertilizantes, então
é uma região onde ali o ambiente, os próprios fertilizantes, aquele pó, acaba danificando, corroendo os componentes, as placas eletrônicas e também os relés. E daí acaba tendo que vir para a manutenção para fazer a substituição. Esses são os 3 principais defeitos que encontramos nas soft starter da linha SSW da WEG. Então, fique atento para que quando você pegar uma soft starter com essas características, você já vai saber mais ou menos ali para qual caminho seguir e qual procedimento tomar para fazer o seu diagnóstico. Saber identificar rápido cada um desses defeitos pode salvar o seu tempo, evitar retrabalho e aumentar a sua confiança no diagnóstico. Essa foi a nossa aula e se fez sentido para você, se te ajudou de alguma maneira, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e também ative o sininho, porque semanalmente a gente está disponibilizando conteúdo gratuito aqui no nosso canal do YouTube. Se você gostou do nosso vídeo e quer dar um passo a mais e se aperfeiçoar no reparo de placas eletrônicas, entendendo cada parte da placa sem ficar perdido, fazendo diagnósticos com maior precisão e maior rapidez, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você falar com um dos nossos especialistas ou acessar diretamente a nossa página e conferir a nossa formação. Clica lá que a gente se vê. Até mais!